Um dos fatores determinantes para o potencial da produção dos sistemas de pastejo é a fertilidade do solo. Cada vez mais se torna evidente a necessidade de adotar tecnologias como base da intensificação dos sistemas de produção a pasto, incorporando as técnicas de correção, adubação e irrigação do solo. Veja agora o que Bruno Gotardi fala sobre a importância do investimento em fertilidade do solo para manter as pastagens regulares sem a necessidade de reforma. Pensando nos tópicos abordados anteriormente, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a fertilidade dos nossos solos e como começar um programa de adubação e correção dos nossos solos visando aumento de produção das nossas forrageiras. Então, o que acontece muitas das vezes, como a gente pode ver aqui? A gente estabelece as nossas áreas de pastagem e a gente não dá o mínimo de condição de fertilidade do solo. E vem caindo vigor, produtividade e qualidade das nossas forrageiras, começa a aparecer plantas invasoras, diminuir cobertura de solo, aumenta a compactação superficial, diminui a infiltração da água no solo e aí começam a aparecer as erosões e precisando de intervenção mecânica e reforma das nossas pastagens. Será que não é mais interessante e mais economicamente viável mantermos os nossos pastos aqui em cima, dando o mínimo de condição de fertilidade para o desenvolvimento dessa pastagem? Ou será que é melhor deixarmos essas plantas sem condições de desenvolvimento, esperarmos chegar nesse pior ponto, nesse ponto mais crítico possível, e aí a gente gastar tudo de novo para tentar chegar nesse começo de escada? Pessoal, com certeza é melhor gastarmos um pouquinho, investirmos um pouquinho em fertilidade do solo e mantermos as nossas pastagens aqui em cima e buscar pastagens perenes, formas de 40, 50 anos, sem a necessidade de reforma. A gente vem aqui para esse slide. O que isso significa? Significa que a produção das nossas culturas é limitada pelo nutriente que está mais limitante, é o nível está mais baixo no nosso solo. De nada adianta a gente chegar e falar, vamos fazer uma adubação nitrogenada? E corre fazendo uma adubação nitrogenada. Será que a gente vai estar sendo o mais eficiente possível? Ou será que nossos níveis de cálcio, nossos níveis de magnésio, potássio, fósforo, zinco, cobre, boro, qualquer que seja o nutriente, está corrigido, está em bons níveis que não estarão limitando as nossas plantas forrageiras a responder a essa adubação nitrogenada? E para isso, a gente trabalha da seguinte forma. Isso aí é o funil da correção de solo que a gente utiliza. Muitas das vezes a gente começa com práticas corretivas, é o nosso calcário, o nosso gesso, o fósforo, potássio, alguns micros. Claro que isso aqui vai depender de região para região, cada fazenda tem a sua realidade, a sua necessidade, a sua característica de solo. Mas é importante a gente saber que precisamos primeiro fazer a correção. Primeiro é aquele negócio, vamos construir a base. Vamos fazer a base bem feita de nossos solos para aí entrarmos com adubação de produção, que aqui está nos mostrando como NPK, o que for. Primeiro vamos corrigir para depois fazermos adubação de manutenção e produção. E aí aqui a gente começa a enxergar as diversas etapas que são fundamentais, que a gente depende para que a nossa adubação de pastagem, a nossa intensificação tenha boa viabilidade econômico-financeira. Então, primeiro a gente começa, nós temos fatores de clima e solo, solos mais argilosos, arenosos, chove mais, chove menos, e isso vai determinar quanto que o potencial de produção do nosso pasto. Aí, a partir daí, nós aplicamos o adubo, e aí a gente tem que ser o mais eficiente possível em recuperar esse adubo e minimizar a perda. A gente tem que aplicar a quantidade certa, no local certo, bem distribuído, com a fonte certa e no momento certo, pessoal. O solo está úmido, tem previsão de chuva, vou aplicar ureia, não vou aplicar ureia. Não, meu solo está seco, tem previsão de chuva,
aplico ou não aplico, pessoal? Vamos começar a pensar em sermos o mais eficiente possível na recuperação desse adubo aplicado. Fizemos um manejo de adubação bem feito. E agora, o que a gente depende? A gente depende que essa forrageira responda a essa adubação e isso reflita em crescimento, em produção. Depois de produzido, a gente tem que ter eficiência do pastejo, a gente tem que colher muito bem esse capim produzido. E depois de colhido, nós temos que converter esse capim em quilos de carne. É quilos de matéria seca por quilos de peso vivo. Depois de tudo isso, fomos eficientes em todas essas etapas e produzimos produto animal. Beleza, estamos ganhando dinheiro? Aumentou a nossa margem? Depende. Qual foi o preço dos insumos que a gente comprou? Qual está sendo o preço de produto, de carne vendido? E aí sim a gente chega na nossa viabilidade. Se estamos tendo resultado positivo ou se estamos tendo resultado negativo. Olha o tanto de passo que a gente tem que estar preocupado e atento para acertar, para a gente tentar buscar uma boa viabilidade econômica e financeira. Estamos adubando nossos pastos. A gente está agindo em todos esses pontos? Será que a gente está fazendo de maneira correta? Vamos sentar, programar e buscar eficiência em todas essas etapas da adubação. Aí aqui eu quero perguntar uma coisa para vocês. Qual o custo fixo em ganho de peso, em quilos por dia ou em gramas por dia, para que daqui 12 meses você empate a conta? Claro que cada um tem os seus custos, os seus números, mas eu trago aqui um exemplo onde a gente tem o preço do bezerro pago, o custo operacional e de nutrição por mês, e aí a gente pega aqui, ó, um bezerro de 210 quilos pago por R$ 1.365, mais R$ 35 por mês de custeio, a gente vai vender esses animais a R$ 155, por exemplo. Quanto que esses animais têm que ganhar por dia só para pagar o custo do ágio do bezerro em relação ao boi gordo, mais o operacional? Então a gente chega em valores aqui de 223 gramas por dia para pagar o custeio, mais 186 gramas por dia só para pagar o ágio do bezerro em relação ao boi gordo, pessoal. Isso é fácil? Aí cada um tem a sua estratégia, mas é o mínimo que a gente tem que garantir para começarmos a ter margem na nossa atividade. Se não fizermos bem feito, um bom manejo de pasto, tivermos boas estratégias para ganho de peso, de ferimento de pasto, para ganharmos peso pós-desmama no período de transição e seca, será que vamos estar ganhando o mínimo necessário para pagar esse ágio e mais o custo operacional e de nutrição, o que seja? Então a gente tem que pensar nisso e está cada vez mais difícil a gente conseguir boas margens. A gente não pode se dar ao luxo de sermos ineficientes em determinadas etapas. E aí eu trago esses dados aqui cedidos pelo Danilo Oliveira, onde a gente tem a distribuição de ganho de peso ao longo do ano. Em alguns momentos a gente tem bons ganhos e outros momentos, como inverno, outono ali, a gente começa a ter baixos ganhos ou até negativos. E o nosso custo é o mesmo. E aí o que acontece? Tá aqui, ó, grande parte do tempo nós estamos tendo margem negativa. Nossa arroba produzida está muito cara. Será que a gente não precisa começar a pensar em estratégias para minimizar o efeito da estacionalidade de produção? Em alguns momentos eu tenho boa oferta de capim, de boa qualidade. Em outro momento eu tenho baixa oferta de capim e de baixa qualidade. O que fazer nesses momentos, em períodos de transição, onde começou a chover, está saindo broto novo? Como maximizar esse crescimento inicial do capim sem prejudicar o ganho de peso dos animais? Cada vez mais a gente vai ter que começar a pensar em estratégias como um todo para poder maximizar a produção e aumentar as nossas margens em sistemas a pasto. E para isso, a gente não pode começar um sistema de produção
sem estudarmos, sentarmos e programarmos, fazer um planejamento muito bem feito do nosso caixa, como o nosso caixa está, se a gente vai precisar de capital de giro, não vai, se for precisar de quanto, em quais momentos, como que a gente pode adequar compra de insumos, compra de gado, venda de gado, para tentar deixar o nosso caixa um pouco melhor. Se não tiver jeito, em que momentos nós vamos precisar buscar um capital de giro, em que momentos a gente consegue devolver esse dinheiro. Então tem que ser tudo bem programado, muito bem gerido, porque fluxo de caixa em sistemas muito intensivos cada vez mais é um problema. Então assim, a gente nunca pode começar um projeto sem checar os nossos recursos. Você acha que esse tipo de conhecimento pode fazer a diferença no seu trabalho? Saiba como conseguir um sistema efetivo para alcançar os melhores resultados. Clique agora mesmo em Eu Quero e conheça a pós-graduação online em produção e manejo de pastagens na pecuária de corte do Reagro.